uma informação que chega que o Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal de Minas considera irregular o aumento de 300% nos salários do vice-governador Romeu Zema, do vice-governador Matheus Simões e de secretários estaduais. A informação foi revelada pelo jornal O Tempo e confirmada pela Itatiaia, que teve acesso à decisão do processo. Ô William Travassos, concorda com essa decisão do Conselho? Lembrando que o salário do governador, do vice, dos secretários ficou congelado desde 2006. Até ano passado o governador ganhava R$10.500. O salário passou para mais de 30. Bom dia para você. Então, bom dia, Eustáquio, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. É claro que quando você fala assim, olha, teve um aumento de 300%, ninguém vai concordar com isso. Não, principalmente um estado que está quebrado, tá na situação financeira que está, mas ele consegue, num primeiro momento, fazer isso, aplicar esse aumento. Pode você gostar ou não. Aí agora vem o conselho. Eu conversava com a Silvana sobre essa função do conselho. E a Silvana tá aqui do meu lado, ela falou, eu falei, Silvana, e aí? O conselho tem uma posição jurídica? O que acontece? Você, William, o conselho é para dar conselho. Eu falei, então tá bom, entendi. Então eles deram um conselho dizendo que, olha, não, é ilegal, beleza, tá. E agora? Acontece o quê? Porque eu gosto muito da questão prática da história. Né? Porque o reajuste foi aprovado na Assembleia Legislativa. Sim. E aí agora vem um conselho e diz, não, olha, é ilegal, tudo bem. E qual é o andamento agora? A gente vai cancelar tudo, não vai? Como é que fica? Eu quero saber agora, o conselho. E aí? O que acontece nesse exato momento com a situação do salário do Zema? Esse valor de 300, já que vocês consideram, olha, o Zema não pode ganhar sozinho, ele não pode ganhar esse percentual. Qual é o percentual que o Zema deve corrigir o salário dele? Porque assim, é a história do conselho. Aí eu não sei até que ponto tem política envolvida nisso, mas a gente, concordar com um aumento de 300%, ninguém concorda. Agora, vamos falar a verdade. O cara que é um empresário como ele, você acha que ele depende do salário de governador para viver? Eu acho que não. Tanto que não, que no primeiro mandato dele, ele doou integralmente o salário. Houve, depois do reajuste, ele disse que não iria doar mais. Silvana Lobo, sem efeito essa decisão do Conselho, você acha que há alguma possibilidade de reversão disso? Foi uma lei aprovada na Assembleia Legislativa. Bom dia. Bom dia, Eustáquio, bom dia para todo mundo. Bom, o que a gente interpreta disso aí é o seguinte: legal foi, porque tem lei, né? Se tem lei, é legal. Pode não ser moral, pode não ser tempestivo, pode ser bom, pode ter repercussão ruim, mas foi. Bom, o que esse conselho faz? Como eu brinquei com o Travassos, falei, o conselho dá conselho. Esse conselho, a finalidade dele é exatamente com essa situação de regime de recuperação fiscal que nós nos encontramos, ele tem que verificar o patrasmente todo. O que aconteceu para ver se os aumentos que estão sendo dados respeitam a lei de esse procedimento todo de recuperação fiscal. E aí, nessa situação, esse conselho falou, olha, nessa situação de recuperação fiscal não foi bom, não está correto ter tido esse aumento nesse patamar. Até porque, desculpa te interromper, um dos maiores questionamentos e resistências do regime de recuperação fiscal é que os servidores estaduais dizem que haverá travamento, dificuldade para novos reajustes, novas contratações. Exatamente. Essa é a principal característica da recuperação fiscal, é o quê? Conter gastos. E qual que é o principal gasto que o Estado tem? Infelizmente é com o salário dos servidores. Olha bem, eu estou dizendo infelizmente, porque o ideal seria que a gente pudesse gastar muito menos com o salário de servidor e ter muito mais para investir nas outras áreas. Eu não estou dizendo que é para o servidor receber menos, não. Estou dizendo que o servidor não deveria ter um gasto tão grande. E o governador é o quê? Servidor do Estado. A gente não tem dúvida disso. Agora, e aí? O conselho deu o conselho. Não deve fazer isso. Pelo regime de recuperação fiscal, não deve fazer. Ele vai retroagir, eles vão falar, mas é legal. Eu acho que vai ficar tudo como dantes no quartel de Abrantes. O Eduardo Costa, como eu conheço o amigo há anos, eu sei da sua opinião de que determinadas funções como governador, secretário, ministro, secretário de Estado, juiz, ministro Supremo, o salário tem que ser compatível com a sua responsabilidade. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Eustáquio, eu peço a Deus todo dia para me dar mais paciência, porque a gente com o tempo a gente vai perdendo a paciência. E não pode perder. Mas eu tenho uma falta de paciência para certos assuntos. Eustáquio, vamos repetir aqui pela milésima vez. Um governador irresponsável
que, segundo a história mostrou depois, quando passa aperto, manda buscar uma mala de dinheiro e manda o primo, se o primo trouxer, ele mata, chamado Aécio Neves, para fazer média. Jogou o salário de governador e vice lá embaixo. E assim ficou. Outros governadores, como Fernando Pimentel, que não precisava disso, porque a história mostra que ele não precisava disso, foram deixando. Aí chegou um cara que, ao declarar a sua renda para a primeira eleição, declarou um patrimônio superior a 200 milhões de reais. E que está cansado de repetir que só veio para a vida pública porque ele cumpriu a missão na empresa dele, estava aposentado, separado, os filhos da Europa, e falou: o que eu vou fazer da vida? E veio para a vida pública. E cujo comportamento, do ponto de vista de probidade, é irretocável. E ele teve uma coragem que eu não teria. Eu não teria coragem de me dar 300% de aumento, porque eu sabia do aborrecimento que ia ter. Mas ele teve uma coragem de dar esse 300% de aumento para botar a coisa no patamar correto, para ele poder pagar 20 mil para um secretário e ter gente de mínima qualidade lá. Eu já falei aqui 500 vezes que o melhor secretário que ele tinha foi-se embora para a CSN com um salário 15 vezes maior. Otto Levi? A secretária da Educação voltou para o Rio. O secretário de Infraestrutura voltou para São Paulo. Quem é que quer ganhar 10 mil reais por mês ou 5 para ser secretário de Estado? Aí faz igual os outros governos faziam. A S Companhia dá 5 mil reais para o secretário, dá um conselho da Semico, da Copasa, no final o cara ganha 200 mil. Isso já foi parar no Supremo, o Supremo está tudo certo, fica esse aborrecimento, vai e volta e dia. Mas esse conselho dá conselho para um mineiro que está no noticiário da Folha de São Paulo ontem, cujo patrimônio sobe assustadoramente e agora liberou uma jazida de pesquisa de diamante para o sobrinho. Manda pesquisar onde há risco. Para com isso, gente. O Zema está morando em Lagoa Santa, na casa dele, para não usar palácio. E os caras ficam enchendo o saco. Critica o governador com coisa que eu também critico. Por exemplo, nessa questão do RRF, desse acordo da dívida. Mas, não fica pegando, sabe? O cara ele se deu esse aumento para justificar o aumento dos. Porque uma coisa puxa a outra. Para fazer. O que o Zema está querendo fazer é a coisa certa e todo dia alguém enche o saco dele. Ô Rita Mundinho, o salário do governador, do vice, dos secretários, esse salário ficou congelado desde 2006 e voltou a esse patamar de 30 e tantos mil reais no ano passado, 2023. 17 anos sem aumento. E agora o conselho está dizendo que é irregular. Bom dia. Bom dia a todos. Eu já fui muito bem contemplada pela fala dos meus companheiros de bancada, mas eu só vou colocar 2 pontos. O que está acontecendo aí? O Zema, ele se pauta por ser um governo técnico. E ele tinha que fazer isso para ter bons técnicos nas suas secretarias, foi o que o Eduardo falou. Então ele tinha que corrigir o nível de salários dos secretários, do governador e do vice, né? Porque era o pacote, para trazer a patamares de mercado. E não são patamares de mercado quando você compara com os bons executivos do setor privado, mas para atrair bons técnicos para fazer um governo técnico. Então ele fez a coisa absolutamente certa e simplesmente fez uma correção de salários pelo mercado. Como você disse, 17 anos de defasagem. E o segundo ponto é que nós estamos em ano de eleição. Então esse assunto está vindo à tona para ser uma pedra no sapato, uma pedra política no sapato de um político que é, acima de tudo, técnico e é um cara que tem de reputação ilibada. Então, é por aí. Política vou te falar, tem hora que realmente cansa o que as pessoas não fazem pelo poder e apenas pelo poder.